Meu objetivo hoje, eu tinha prometido aos meus amigos do Facebook que hoje eu iria comentar alguma coisa sobre o momento atual em que nós vivemos, assim como tem tanta gente comentando. Mas minha abordagem vai ser um pouco diferente, porque eu quero falar sobre apreensão e medo. Quero falar também sobre o profetismo que vem a reboque do medo. Isto é, os profetas que vêm anunciando suas coisas aí, etc. E tal. Apreensão e medo são inevitáveis em época de guerra e de pandemias. A apreensão é quando ficamos sem saber que decisões tomar. E o medo é inevitável, é uma defesa diante de qualquer situação. Por exemplo, é normal eu ter medo de me tornar um velho aleijado em cima de uma cama. Mas até mesmo na virada do milênio, do ano 999 para o ano 1000, os cristãos se aterrorizaram. Eu tenho um livro que eu comprei em 1998, ano 1000, ano 2000, na pista de nossos medos, de George Duby. É um historiador francês. Comprei esse livro porque, na época, o pastor Eudes Martins, que era o diretor da editora Vida, me pediu para escrever um livro para lançar em 1999, para desmistificar o medo que as pessoas tinham da virada do milênio, do ano de 1999 para 2000. E, de fato, havia muita apreensão, e todo mundo se referia às profecias de Nostradamus. E eu, então, comprei esse livro, ainda em São Paulo, para usar como bibliografia. E o que Duby fala aqui? Duby fala que os cristãos na Europa, no ano 999, eles acharam que com a mudança do milênio para o ano 1000, o diabo seria solto, porque estava preso, na mente deles, escatologicamente pensando, o diabo estava preso. E eles, então, venderam todos os seus bens, suas terras, suas propriedades, e foram para os montes esperar o retorno de Jesus, que não veio. Alguém devia estar lá profetizando entre eles. Então eu comprei esse livro para desmistificar, porque logo em seguida veio este livro que a editora Vida lançou, meu, Novo Milênio, Final dos Tempos, e, obviamente, que ao falar do Novo Milênio, eu comecei a desmistificar certas coisas que estavam acontecendo. Por exemplo, aqui no Brasil, cansei de ouvir os profetas, especialmente um americano que vinha ao Brasil, profetizando que iria faltar água, que as contas bancárias iriam zerar, que as contas dos bancos, tudo. É um problema sério aí. E não houve nada disso. No dia 1º de janeiro, as contas estavam tudo igual. Não faltou água. Não teve problema nenhum. Mas aquele profeta deixou a população, os cristãos especialmente, que o ouviram, com medo. Com medo. Que é um exagero profético. Eu aqui desmistifiquei. Porque, gente, o calendário de Deus não é o calendário dos homens. O calendário de Deus é o Kairos. O calendário dos homens é o Cronos. O calendário de Deus, só ele sabe o dia e a hora. E é ele que detém todo o conhecimento. Então, quando você examina na palavra de Deus, especialmente estude o Antigo Testamento, e você verá que no Antigo Testamento as pessoas, na hora do medo, aprendiam a buscar a Deus. E uma das coisas que eu percebo aqui na sociedade, na igreja, é que os irmãos começaram a orar mais, tem havido mais busca a Deus, mais jejum e oração. As pessoas estão buscando a Deus em jejum. As igrejas estão convocando o seu povo para jejuar 2 dias a semana, não é? Por causa de toda a situação que existe. Os irmãos pararam de se congregar.
Eu já mencionei isso no vídeo passado. Então, uma pessoa quando tem medo, ela se desespera, ela se esconde, ela entra em fuga da realidade, em depressão. Acontecem muitas coisas com ela. Então, veja bem, eu poderia citar vários casos do Antigo Testamento em que as pessoas tiveram medo e buscaram a Deus, e Deus veio em socorro delas, em socorro da nação de Israel. Agora a pergunta é: Deus livra sempre? Eu digo para você, olha, nem sempre Deus livra, mas muitas vezes livra. Ele livrou a Pedro na prisão, mas não livrou a Tiago, que era amigo de Pedro, que foi morto pela espada de Herodes. Então, essa é uma questão que você não deve dizer assim, Deus sempre livra. Mas muitas vezes Deus livra. Eu vou contar uma situação que aconteceu com o povo da Armênia. Quando eu residi nos Estados Unidos, no final da década de 60, no início até o ano 71, eu conheci lá um homem chamado Demos Shakarian. Ele era preletor naqueles breakfast, aqueles café que faziam nos hotéis. Ali eu ouvi Derek Prince, ali eu ouvi Don Bachan, ali eu ouvi David Duplessis. Eu estive em todos esses meios. E conheci, ouvi Demos Shakarian. Depois, quando eu estava em San Diego para uma conferência do Mauro Cerulo, e encontrei lá o custódio Rangel Pires, que trabalhava na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E eu fiz a ponte entre ele e o filho do Demos Shakarian, Richard Shakarian. E aí, então, o custódio Rangel começou a DONEP começou a DONEP no Brasil. O primeiro capítulo foi em Niterói. Depois, o capítulo número 4, eu já comecei com ele em Porto Alegre, porque eu me mudei para Porto Alegre. E aqui começamos o capítulo 4. Então, o Demos Shakarian publicou um livro intitulado O Povo Mais Feliz da Terra, que depois a editora da DONEP publicou. E nesse livro, O Povo Mais Feliz da Terra, esse autor conta como Deus preparou o povo, os irmãos na Armênia, para fugirem de um iminente fracasso. Ele então relata que havia na aldeia deles um menino de 11 anos de idade, que era analfabeto, mas que um dia ele tem uma visão e ele vê os caracteres de letras na parede, e ele então pega um lápis e copia, letra por letra. Mas ninguém sabia interpretar o que o menino vira. Só que os irmãos russos costumavam vir até a Armênia para fortalecer a fé dos irmãos da Armênia. E então entregaram esse papel para um irmão russo ler, e ali estava a profecia de que não demoraria muito tempo. Deus avisaria quando aqueles irmãos deveriam fugir da Armênia e salvar as suas vidas. E sabe quanto tempo demorou? 50 anos. Quando aquele menino já era um adulto, com 61 anos de idade, veio então uma outra palavra para ele, também escrita na parede. E ele dizia, é hora de fugir. E Deus deu até o mapa para eles. Vocês vão ao Porto Próximo, cheguem à costa dos Estados Unidos, atravessem os Estados Unidos e vão para o lado oeste. E aí, então, eles prepararam a mala, pegaram o trem, foram para o próximo porto. Todo mundo, muita gente na aldeia que não cria naqueles pentecostais, ficaram rindo, ficaram fazendo gozações, mas eles saíram. E foram para a área de Los Angeles. 3 meses depois, eles ficaram sabendo que os turcos haviam invadido a Armênia e levado 2 milhões de armênios para o deserto, onde eles morreram de fome e de sede. Obviamente que a Turquia até hoje nega isso, mas é um acontecimento realmente
que se deu. Então Deus livrou aquele povo. E Deus pegou esses armênios que vieram para a região de Los Angeles, os tornou prósperos, ricos. E eles fundaram a Adonep no mundo inteiro, que levou muitos profissionais a Cristo. Mas você há de se lembrar também que os letos vieram para o Brasil, e tem histórias aí no YouTube, histórias na internet a respeito deles, e se instalaram no interior de São Paulo, outros se instalaram aqui em Entre Juiz, no Rio Grande do Sul. Os letos vieram para cá, eram batistas, e vieram por profecia. Deus os orientou por profecia. E fugiram da Letônia, e depois os russos invadiram. E você sabe, o regime comunista matou 70 milhões de pessoas para impor o comunismo naquela região. Então, uns Deus livra, outros não. É o caso de Abacuque. Abacuque, então, faz uma... Abacuque, Deus avisa ele, Abacuque, os caldeus virão e invadirão Israel. Capítulo 1 de Abacuque. E ele ora, diz, Senhor, tu és tão puro, os teus olhos são tão puros, como vais deixar uma coisa dessas acontecer? Como vais permitir que o justo seja massacrado pelos ímpios? E Deus não responde à oração dele. Então ele diz assim, por-me-ei na minha torre de vigia e vou aguardar o que o Senhor tem a me dizer. E lá, na sua torre de vigia, em oração, Deus fala para ele. E Deus começa a trazer uma palavra para ele. Só os caldeus virão. Eles virão, atacarão Jerusalém, mas você escreve em letras garrafais, bem grandes, como se fosse no outdoor, e coloque ali, mas o meu justo viverá pela sua fé. Primeira vez que aparece fé no Antigo Testamento, como substantivo, porque aparece fé em Deuteronômio 32 como Deus é fidelidade, mas aqui é fé no sentido mesmo de agarrar. Fé no hebraico tem o sentido de agarrar, como um visgo, prende. Então, se você está preso, agarrado, firme em Deus, que importa se você morrer de coronavírus, ou morrer de um infarto, ou morrer de qualquer outra gripe, ou por qualquer outra circunstância? Você está agarrado em Deus, gente. Está agarrado em Deus. Mas aí, depois que Abacuque escreve o cântico do capítulo 3, um cântico belíssimo, Deus vem de Temã. Quando ele começa a mostrar Deus vindo de Temã e a terra estremecendo, no final, do capítulo 3, do 16 ao 19, ele diz assim, ouvi-o e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. E aí ele faz essa declaração que todos vocês já leram e todos gostam. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. É em Deus que você vai confiar. Agora eu quero terminar, ainda voltando a esta euforia profética, porque eu venho observando que muitos irmãos estão entrando na canoa do euforismo profético, ouvindo tudo que é voz, tudo que é profeta, e não conferindo nada disso com a palavra de Deus. Às vezes, até quem confere com a palavra de Deus comete erros, como é o caso deste livro aqui, que eu tenho desde a década de 60, ele foi escrito na década de 60, eu comprei na década de 70. O título é Estamos entrando agora nos 40 anos finais da Terra? E olha quem foi o autor. Russell Norman Champlin, PhD,
Philosophy Doctor. Todos os pastores, pelo menos os pastores que eu conheço, eu também tinha, a coleção de versículo por versículo do Antigo Testamento e versículo por versículo do Novo Testamento do Dr. Russell Norman Champlin. Não confunda com o Russell Shedd, que é outra história. Russell Shedd, um homem equilibradíssimo. Agora, esse homem aqui começou a profetizar, veja bem, no livro dele, e muita gente não atentou para isso. Na ocasião, eu fiz um capítulo para o meu livro, esse livro mesmo aqui, Novo Milênio, Final dos Tempos, eu fiz um capítulo intitulado As Falsas Profecias do Dr. Norman Russell Shedd. Mas aí o editor me disse, olha, Pastor João, nós não vamos publicar, nós vamos entrar em conflito com a editora que publica os livros dele. E aí tiraram esse capítulo fora. Mas ele começa a dizer que no ano de 1980, 81, eu estou lendo na página 230 do livro dele, possível começo da tribulação, com um devastador terremoto em Israel. E aí, a tribulação para ele, né, na mente do Champlin, é de 40 anos, não de 3 anos e meio, 40 anos. E ele começa a profetizar, 82, 84, 88, a União Soviética desafia o mundo inteiro, ocupará as nações produtivas de petróleo. Nada disso aconteceu. 1993, com cerca de 30 anos de idade, o anticristo assumirá pleno controle da nova aliança ocidental. Não veio o anticristo, não assumiu o controle da aliança ocidental, e aí ele começa a profetizar. Então eu queria chegar, ele vem em 99, ano 2000. Ano 2000 ele fala que era o fim da Terceira Guerra Mundial. E aí depois ele começa a falar dos chineses, que começam a invadir o resto do mundo, no ano 2005. E aí eu queria ver o que ele dizia no ano 2020. Aí ele diz, algum tempo depois do ano 2020 deverá ocorrer uma mudança na posição dos polos magnéticos da Terra, que acontecerá em vários estádios e tal. Gente, isso aqui não veio de um profetinha de bairro, veio do maior teólogo que o Brasil conheceu. Mas ele exagerou no que eu chamo de euforia profética. Como ele tinha uma visão muito grande do propósito eterno de Deus, do plano eterno de Deus, ele começou a fazer cálculos. E nós não podemos fazer cálculos. Temos que nos entregar totalmente nas mãos de Deus. Deixa Deus controlar todas as coisas. Deixa que Deus está no controle. Você não crê que Deus está no controle do coronavírus? Você não crê que Deus está no controle das pragas? No Antigo Testamento ele estava. Ele cessava uma praga da noite para o dia. Positivamente está sendo muito bom. Porque a igreja está orando, a igreja está buscando a Deus. Aqueles que são verdadeiramente convertidos estão se fortalecendo na fé. Quem era só frequentador de igreja está sentindo saudade de frequentar a igreja. Mas para ele não importa se frequenta ou se não frequenta. Deixa essas reflexões com você. Deus abençoe a sua vida. E lembre-se de Abacuque 2:4, que Paulo cita em vários lugares. O meu justo viverá pela sua fé. Deus abençoe.